Fala, gente, estamos de volta aqui com mais uma temporada do podcast do Sales Club, Os Donos da Venda. Estou aqui acompanhado do meu querido amigo e fera, monstro sócio, Léo Castelo. Sejam bem-vindos. E, obviamente, com a nossa convidada querida, que já é segunda vez aqui com a gente, a Rê Centurion. Rê, que é a diretora da Winning by Design, né, que treina equipes de vendas, B2B, não só no Brasil, como mundo afora, né? Famosa, Winning by Design, e você representa eles aqui no Brasil, correto? Latin America. Latam. Perfeito. Então, a gente não é o nosso primeiro papo. A gente já bateu um papo antes com a Rê aqui. Inclusive, um vídeo, né, viralizou aí no TikTok, um vídeo da Rê falando sobre cultura, né, sobre como implementar essa cultura organizacional, principalmente em times de venda, né, galera de gestão de vendas. E aí, vamos continuar um pouco nesse assunto aqui, de acordo com o meu roteiro aqui, falando, né? Roteiro que tem 3 perguntas, né, Rafa? Tem 4 perguntas, mas isso não é problema pra gente. Isso não é problema pra gente. Isso não é problema pra gente. Então, até pegando esse gancho do vídeo que viralizou no TikTok, que você falando sobre cultura, né? Então, qual é a cultura de uma empresa que vende mais do que a concorrência? Existe isso? Isso é processo? É cultura? É gente? Como é que é essa história toda, mais nesse foco de vendas, né? Vamos falar mais nesse enfoque. Bom, isso é uma primeira coisa. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês de novo. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal. Eu acho que é uma mistura, Rafa. Na verdade, é cultura, é processo e, sem dúvida nenhuma, são pessoas. As pessoas que queiram seguir um processo bacana que foi estabelecido, para que todo mundo possa seguir e entender exatamente como é que a gente faz para atingir os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Então, eu acho que não tem, assim, eu brinco que não tem um potinho de ouro no final do arco-íris, não existe Coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Por mais que a gente queira fazer isso, não existe. Então, é muito importante que a gente entenda que os processos, eles não são, nenhum deles ele deve ser fixado em pedra, né? Não está talhado em pedra. São coisas que vão evoluindo com o passar do tempo. Então, a gente precisa entender isso, e as pessoas que fazem parte desse processo precisam entender exatamente qual é o papel delas, o que elas têm que fazer e como é que elas passam a bola no pé da próxima pessoa dentro do processo. Acho que é a coisa mais importante da gente entender. E a cultura, o que a gente falou, que viralizou, é a cultura do medo, aquela cultura do, não, você vai fazer, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa é a típica cultura que não dá certo. Né? O medo estabelecido dentro da empresa, ou eu não saber por que eu estou aqui, não tem um propósito, não faz sentido. Então é muito importante que a gente passe isso para a equipe inteira e que todo mundo saiba qual é o objetivo comum da companhia, para onde a gente está indo, qual é o nosso norte. E aí todo mundo trabalha junto para isso acontecer. E quando vocês montam esses processos, isso é algo mais standard, assim, ter um padrão, ou você falou antes, a gente conversando, que é meio a 4 mãos, né? Feito junto com o cliente. Então não é uma fórmula, apesar que talvez tenha etapas meio predecessoras aí disso. Como é que funciona? Perfeito, Rafa. Não é uma fórmula, definitivamente. Mas existe um framework que você pode seguir de acordo com o go-to-market. Né? Qual é o go-to-market da sua empresa? Né? Qual segmento você está trabalhando? É B2B, B2C, que a gente estava conversando agora há pouco? Faz diferença tudo isso. Então, olhar para um processo e falar, eu vou copiar esse processo e trazer para minha empresa, não vai dar certo. E não é porque a gente tem, mas isso funcionou super bem na empresa XPTO e agora eu vou duplicar aqui. Então, tem que ser feito a 4 mãos, porque o processo precisa ser abraçado por todo mundo que vai fazer parte dele. Então, nada que a gente faz é uma coisa escrita, e entregue e fala, agora vocês fazem. Então, sempre as pessoas que vão participar desse processo têm que estar envolvidas na construção desse processo. Renata, você tocou em 2 pontos aqui que eu acho bem legais. Né? Primeiro, você falou um pouco sobre propósito, as pessoas entenderem o que elas fazem dentro da organização, dentro da companhia. E o segundo, de empoderar essas pessoas para até dar essa liberdade de errar também, né? Só que o que eu percebo, assim, as pessoas que estão dentro do nível mais operacional, que precisam executar processos, muitas vezes ela não tem essa visão de longo prazo, e eu nem estou falando com relação à parte profissional, estou falando até com relação à sua parte pessoal mesmo. Como que você dá esse propósito de uma visão um pouco mais aprofundada, um mindset um pouco mais forte para esse time de operação de vendas? Posso complementar, Léo, porque estava na minha cabeça já e tem tudo a ver. Como a gente fala de processo e cultura, tende a ser muito top-down também. Né? Então, óbvio que a gente sabe que o tático é quem faz a máquina andar,
mas cultura é de cima para baixo, e acho que tem um pouco disso que o Léo, pegando esse gancho na pergunta do Léo, ele fala mais da parte mais tática lá da galera da base, e como que né, essa visão mais top-down, se isso faz sentido, porque cultura de experimentação, que é growth, é 100% top-down, então imagino que seja um pouco parecido. É muito engraçado. Eu vou responder essa pergunta de vocês fazendo uma observação do que a gente vê acontecendo no campo. Quando a gente entra para fazer uma consultoria, é muito interessante porque a gente olha e fala assim, vamos fazer uma entrevista com os diretores. Como que você observa a empresa? O que está acontecendo hoje? Como é que está o seu time? A visão dos diretores é uma. Quando você vai conversar com o pessoal da base, a empresa é outra. E o pessoal do topo não está enxergando o que está acontecendo no chão de fábrica. Então, uma coisa fundamental é que a gente converse com pessoas de diversos níveis, né? E gente que já está há bastante tempo na empresa, é muito interessante que o pessoal já, vai funcionar o que vocês estão fazendo aqui. A gente já sabe, já fizemos isso, já aconteceu. Não vai rolar. Então, essa cultura, muitas vezes, não, minha empresa é isso, a gente atingimos todos os prêmios de excelência, maravilhoso, né? Mas a verdade verdadeira, que está ali embaixo, né? Trancafiada nos porões, ela é outra. E muitas vezes é difícil para a liderança entender, assumir e aceitar. Porque a pessoa, você pode ter diversos tipos de reações. A primeira pode ser, não, isso não tem nada a ver. A segunda é, não, como assim? Me fale mais sobre isso. E, peraí, me fala mais sobre isso. Como é que a gente faz para mudar o que está acontecendo? Porque as pessoas lá na base, muitas vezes, elas estão sofrendo. Sim. Né? Então, já entrei, inclusive, em empresa que tinha 90% do time em burnout. Os caras falam, não tenho ninguém para trabalhar. Nossa. Por quê? E agora, a pandemia, isso piorou muito, né? E aí, o cara não tem propósito, ele não sabe o que ele está fazendo lá, não tem direção, a liderança está perdida também, muitas vezes, a média liderança. E aí, o cenário está montado. Então, eu acho que é muito importante a gente entender como é que a gente faz para organizar. Quem é o líder? Né? O líder no sentido de ajudar essas pessoas na direção. E não apenas de, eu mando, você obedece. Claro. E essa é uma diferença muito grande do líder, o coordenador, de quem está trabalhando na base, para ajudar essas pessoas a se desenvolverem para trazer o melhor que elas podem fazer. Renata, dentro dessa pergunta ainda, porque tem um ponto de uma pergunta, Rafa, que o pessoal... É uma pergunta unânime em toda a edição do Sales Club. Sabe aquela pessoa que você falou que já fez um baita de um resultado na empresa e ele tem um grande histórico de resultado, mas hoje, na realidade, depois de muitas mudanças, ele acaba vivendo de um resultado que ele fez no passado e por muita resistência ele não gera mais aquele resultadão. E muitas vezes o empreendedor, é muito comum ele manter a pessoa pela história que ele teve e falar, não, porque se eu mandar embora, eu vou estar jogando parte da história da minha empresa. Como que funciona isso na prática, Renata? Você está falando isso, está dando uns... A cabeça borbulha. Né? Qual dos casos eu vou compartilhar aqui? Dessa mais semana. Ou menos, deixa eu ver. Isso é uma coisa mega frequente, né? Então, assim, não, mas essas pessoas, elas me ajudaram a chegar até aqui, eu não posso mudar, como é que a gente faz para isso não se perder? Eu acho que, assim, os tempos mudaram. Quando você fundou a empresa, sei lá, 30 anos atrás, o cenário era um. Hoje, o cenário é completamente diferente. Se você não perceber, você como líder, você como gestor, você como dono da empresa, não perceber que o cenário mudou, você vai ser engolido pelo resto. E não tem outro cenário, porque né, quando a gente fala de growth, o que é? Não, vamos testar A e B, teste rápido, erre rápido. Esses caras não vão errar rápido, porque eles não vão testar nada mais diferente. E esse é o grande problema. Ninguém tem uma fórmula de bolo pronta. Senão a gente já estava milionário, a gente não estava nem, né? Vamos combinar. Sim. A gente estava em Maldivas, sei lá, em algum lugar, né? Com várias pessoas bacanas, um harém de gente em volta da gente, vamos lá, só alegria. O que acontece? Se a gente não faz isso, se a gente não olha especificamente para o que está acontecendo dentro da empresa e a gente não consegue acompanhar isso no final das contas, a gente tem um problema muito grande, porque a gente se perde. Né? A gente não tem cultura, a gente não sabe o que está acontecendo e no final das contas, as pessoas também não. Você já viu isso alguma vez? Já. Será que isso é uma coisa difícil de acontecer, Rafa? Então, no fundo, tem um diagnóstico para entender o cenário, possíveis ajustes com quem não está adequado, que é quase como uma chance para quem, né? A gente tenta, ok, né? Entender, posicionar essa pessoa, talvez ela não esteja se encontrando mais,
e depois qualquer coisa a máquina anda e passa por cima dela, vamos ser sinceros, caso ela não tenha se adequado depois da oportunidade de se reciclar e se reposicionar, né? Só que sempre lembrando, né, Rafa, porque é uma decisão mega difícil. Nossa, nem fala. Porque muitas das vezes tem laços emocionais. Nossa, disso, total. né? Esses casos que eu tô lembrando são todos emocionais. Todos emocionais. Todos Eu emocionais, sempre surreal. gosto de pensar em gestão, principalmente de negócios. Cara, eu já vi muita empresa quebrando por falta de decisão mesmo. Quando a gente tem negócio, a gente precisa, para decisões estratégicas, tirar um pouco o laço emocional e ter laços baseados em fatos e dados, né, Renato? Sim. Total. E esse detalhe dos dados é muito importante assim. Ok, o que eu preciso seguir? Qual é o dado que você tem como standard para eu seguir? Qual é o modelo que eu tenho que seguir? E aí eu preciso dar condições das pessoas serem treinadas, das pessoas aprenderem o que seria o certo, ou o que a gente espera delas. Claro. Porque senão essa pessoa começa a fazer do jeito que ela sabe, como ela aprendeu na vida. Eu vou usar o meu exemplo. Quando eu comecei em vendas, a pessoa falou, você é vendedora, né? Então agora, vende. Eu falei, mas escuta, qual é o público que a gente vai trabalhar? Né? Como que vende, né? Como que vende? Tipo assim, não tinha nem Primeiro, 30 pra anos. quem? Pra quem eu vendo? Onde? Nosso Como? produto é tão incrível, é Sim. tão maravilhoso o nosso serviço, que a gente vende pra qualquer um. Isso é pior, meu... Concordo. Se você acreditar nisso, você tá no limbo, Sim. né? Sim. Primeira coisa. Então, nós somos fantásticos, nós somos foda, nós somos isso, aquilo outro, e no final das contas a gente se dane o resto. A gente é mais que todo mundo, nós somos a última bolacha do pacote. Esse é o primeiro grande erro. E aí a pessoa acha que ela está acima de todos e de tudo, e ela não olha para o restante, e ela não entende o que ela precisa fazer e como ela pode ajudar essas pessoas a trazerem um modelo e trabalharem em cima desse modelo para serem o melhor possível. Né? E se eu não treino minha equipe, mas essa pessoa entrou como vendas, como CS, como marketing, ela tem que saber o que ela tem que fazer. Não. Eu preciso treinar em cima do que eu quero que essa pessoa atinja. E aí, eu treinando, eu consigo, inclusive, comparar João, Maria, fulano, ciclano, beltrano, uma pessoa com a outra. Porque senão eu não tenho um modelo, eu não ajudei essa pessoa a chegar onde eu preciso que ela chegue. E aí eu simplesmente espero que ela faça o que está na minha cabeça. É impossível. E até tem a ver com o que você falou, porque tem a ver com dados que a gente estava falando de métricas aqui. Só que aqui é, inclusive, pré-contratação. Testes de personalidade, testes comportamentais. Existem pessoas adequadas a respectivas tarefas e áreas. Ainda mais venda que é agressivo. Venda tem social skills, né? Assim, que é mais difícil do que ter um hard skills. Se acredita, eu sei que o Léo aplica, né? Contrata muita gente, aplica teste de personalidade, tudo. Eu quero saber isso também. Como é que você vê isso, entendeu? Assim, quando você estrutura esses times, ou área comercial, ou CS, cada um tem um perfil talvez diferente, mais adequado, né? Eu acho que sim. Né? Dependendo da empresa, você pode olhar mais para um lado ou mais para outro de perfis e personalidade das pessoas, mas o que eu acredito é assim, o que eu quero dessa pessoa performando dentro da minha equipe? E aí eu preciso entender quais são as habilidades básicas antes de contratar essa pessoa. Do cargo, né? Não é do assim, cargo. Da entrega. E aí eu vou atrás dessa pessoa. Porque o problema chegou vários currículos, agora eu vou olhar quem que se adequa. Não, eu primeiro preciso desenhar qual é a vaga, quais são os skills que eu preciso para essa vaga, e depois eu vou atrás de gente que tem esses skills, né? E eu preciso exatamente testar essa pessoa. Porque uma coisa, e vamos combinar, né? Se o vendedor é muito bom, a gente consegue fazer você acreditar que eu sou muito bom em alguma coisa. Sim. Ele senta e se vende no melhor jeito possível, claro. Mas isso não quer dizer que ele seja o vendedor perfeito para você. Claro. Por quê? Porque, de repente, a pessoa... Tudo bem, agressividade, eu concordo. Mas que tipo de agressividade? Claro. Uma agressividade que passa por cima das pessoas, que começa a zoar com o outro, né? Que tá sempre ali, eu sou melhor que todo mundo, eu levo esse time nas costas. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Indisciplinado. Exatamente. E essas pessoas, elas são nocivas pro time. Então... literalmente uma laranja podre que você tem que tirar. Né? Você contratar essa pessoa é um erro, porque ela vai começando a crescer e ela estraga muitas vezes o seu time. Então você precisa primeiro reconhecer que tipo de gente você quer dentro da empresa, e muitas vezes a gente não sabe, né? De novo, a liderança, se não tiver certeza de para onde vai, Alice no País das Maravilhas. Se eu não sei para onde eu preciso ir, qualquer caminho serve. Sim. E eu preciso desse caminho, eu preciso definir. Essa é a primeira coisa. E eu não sei se vocês veem isso, mas me digam,
Vocês também veem muitas pessoas perdidas que não sabem qual caminho elas Claro. devem levar todo o Claro, time? claro. Como é que pode, gente? Se eles são a liderança, se eles são o norte, o rumo, né? Imagina um navio que está ali perdido na Antártida. Como é que faz, no final das contas, se eu não sei qual é o caminho? Eu vou ficar encalhada ali e vou morrer, né? Com todo o meu time. Claro. Renata, sabe que tem uma observação assim, né? Para mim, uma das coisas que eu prego muito aqui no Seus Clube, a contratação ela é a primeira chave para você ter resultado dentro da sua empresa. Sim. Se você contratar errado, Sim. é o primeiro passo para o insucesso também. E aí nós estabelecemos dentro da nossa empresa um processo que ele é muito criterioso para a contratação, independente do nível, né? Quando a gente fala em vendas, são 3 níveis de avaliação. Eu lembro que teve uma vez no Facebook, nós tínhamos um anúncio e teve uma pessoa que postou assim, nossa, quando você vai entrar na 300, parece uma prova do Enem, que você fica fazendo um monte de processo e no final das contas você ainda recebe um não. Então a gente avalia muito. Primeiro, parte curricular é importante? É claro que é importante para você entender o histórico. Gente e gestão avalia isso. Assim como uma descrição de cargo, a grande maioria das empresas, Renata, você sabe, não tem uma descrição de cargo que converse com o que a pessoa vai executar na prática. Sim. Eu gosto bastante de citar, exemplo, uma vaga de marketing, sei lá. Você precisa de um especialista em ads, mas é com aquela especialidade e você coloca lá, especialista em ads em aberto. Você contrata a pessoa não entrega, aí você fala aí, ó, só tem gente ruim no mercado. Não, é porque você não escreveu o cargo. Com certeza. Como... Que tipo de campanha, qual tipo o rede que ele ia campanha, fazer. O que você quer que entregue. Se você precisa de uma pessoa super especialista, Sim, você precisa sim, explicar isso, sim. né? Isso. Perfeito. Segunda avaliação, a gente avalia com a parte técnica. Então, tem que ter alguém técnico avaliando se Perfeito. aquela pessoa tem conhecimento técnico. E o terceiro, Renata, eu até conto aqui no nosso processo de mentoria, eu participei com uma mentoria uma vez com o Beto Sucupira. E ele falou muito sobre a importância da liderança participar do processo de contratação. Total. Só que aí, o nível de pergunta da liderança é: qual foi o último livro que você leu? Muitas vezes você vai contratar um gerente que ele fala assim, eu não tenho hábito de leitura. Se ele não tem hábito de leitura, ele não tem hábito de estudo. Se ele não tem hábito de estudo, ele não vai passar isso para o time. Se ele não passa isso para o time, seu time não vai performar. Com uma simples pergunta, você consegue identificar se a pessoa é uma pessoa que vai treinar o seu time ou não. Ponto. E muitos gestores falam assim, eu li um livro lá em 2016, O Monge Na e o escola. Executivo. Na escola. O Pequeno Príncipe. Não, livro de vendas. Que eu li o livro tal. Não, mas esse cara é filósofo, ele não é vendedor. E a galera não estuda, Renata. Como que faz isso para mudar a chave na cabeça das pessoas? É triste, né? E é interessante que isso tem tudo a ver com o que o pessoal fala e se acredita, e talvez ainda exista essa fábula de que vender é um dom. E aí o cara pronto, né? Porque ele recebeu esse dom, né? Que nem uma varinha de condão, foi lá e bateu nele e falou, a partir de o Neymar agora... das vendas? o Neymar... Se o Neymar não treinasse, né, cara? Sim. Chega a ser absurdo, porque assim, você fala pra pessoa, não, é um dom, você nasceu com ele, você já saiu, Neymar. Você saiu batendo bola, e aí você cresceu assim. E não é isso. E as pessoas em vendas, elas precisam entender cada vez mais que tem que estudar pra caramba. Muitas vezes, muito mais que muita gente que já tá no mercado fazendo outras coisas. Então a pessoa fala... E outra crença, né? O vendedor é aquele cara que não deu certo. A pessoa não deu certo em nada, Eu ia até falar, né? Porque muitas vezes na própria empresa eles... É o baixo clero ali. É o baixo né? clero. É o baixo clero. Como que esses caras ganham tanto Que é quem dinheiro? traz o sangue para a empresa, que é quem traz o cliente, mas é quem tá meio abandonado lá na loja, quem não é treinado, né? Quem é um pouco mais oprimido. Isso rola muito, né? Muito. E assim, já que essa pessoa tem o dom, ela não precisa ser treinada. E aí eu não gasto dinheiro, e aí ela se vira para vender. Então é um ciclo que não acaba. Só que se você for para a Europa, para os Estados Unidos, isso é completamente diferente. Lá é tudo processo. Os caras, além de seguirem muito o processo, eu acho que eles são muito disciplinados, eles sabem que eles têm que estudar. E o cara começa a estudar, a pessoa começa a estudar pra caramba, porque ela sabe que tem muita concorrência. Se ela não estudar, ela já está sendo passada para trás todos os dias. Então, cada livro que ela não lê, cada matéria que ela não percebe, cada roleplay que ela deixou de fazer, ela deixou de ganhar mais um tanto de grana no bolso. Porque ela não consegue performar. Renata, porque não é um dom. Isso é cultural? Isso é cultural. Como mudar isso na mentalidade? Educação básica, educação empreendedora, educação financeira. Que é uma missão, né, Rafa? Eu acho assim,
É uma missão impossível, Renato? Eu não acho que é uma missão impossível, não acho que é uma missão Só fazendo impossível. analogia com filme, né? Porque no filme nada é impossível. Não é impossível. Eu só acho que, assim, não é uma coisa que a gente vai mudar do dia pra noite. Porque eu acredito que é uma coisa cultural. Eu acho que tem muito a ver com a nossa Essa cultura cultura do Brasil. empreendedorismo, que aqui não é muito enraizado, o empreendedor tem que, acho que talvez empreendedor no estudar, Brasil se capacitar um pouco é mais. uma pessoa que Lá só- fora, eu tô falando até lá fora. Então, Né? Você pega, principalmente nos Estados Unidos, a cultura do sonho americano é a cultura do cara que constrói alguma coisa. Talvez para construir tem que aprender um pouco mais, né? Assim, convenhamos, sabe o né? que é interessante? Às vezes a gente vai falar com pessoas que desenvolvem o seu próprio negócio. Nós somos todos empreendedores, né? E a gente começou lá atrás, começamos a trabalhar, ralar pra caramba, porque todo mundo acha que a gente já, né, já chegamos já no topo no dia 1. E a gente nunca tá no topo, a gente sempre tá crescendo. Então, o que eu acho é o seguinte, a primeira coisa é que você precisa mudar essa mentalidade de que todo mundo nasce pronto. Ninguém nasce pronto. A gente vai se fazendo. Cortella diz isso. Ninguém nasce pronto, vai se fazendo. E a verdade é que dói e cansa e dá muito estudo, dá muito trabalho. É um suador. A gente passa um perrengue para Claro. chegar, né? E sempre a gente continua estudando. A gente só para de estudar quando a gente morre. Então, as pessoas acham, não, mas qual é o grande segredo das vendas? Qual é o grande segredo do marketing? Qual é o grande segredo do grupo? Não tem segredo. É ralar, estudar e fazer as coisas acontecerem. E existem processos para isso. Eu acho que o que pode ajudar é você entender com outras pessoas, fazer benchmarks, estudar, participar de eventos como o Sales Club, por exemplo, ou como vários eventos que a gente tem também, de webinar, participar e trocar com outras pessoas. Ouvir podcasts como esse. Podcasts como esse, por exemplo, onde a gente vai trocando uma série de informações de história de vida. Né? A gente é muito jovem. A gente tem o quê? A gente nasceu ontem. Isso. Mas toda essa experiência de vida... 30 e pouco. 30 e alguma coisa, exatamente. 20 e poucos. Nos anos 2000, praticamente. O que acontece? Essa experiência que a gente foi trazendo durante a nossa vida, eu acho que faz muito... tem um grande valor para quem está começando agora, por exemplo. Então, outro dia eu dei uma aula pro pessoal do Einstein e foi interessante, tinham 2 pessoas super jovens. E aí eu falei... O que vocês estão achando disso aqui? Cara, isso aqui são anos de experiência que a gente está passando. Mas porque eles estavam abertos para escutar os insights e tudo, todo o perrengue que as pessoas passaram. Porque nem tudo é lindo, maravilhoso. As coisas são difíceis. Então, tem muita coisa que vai dar certo, mas tem muita coisa que vai dar errado. E a gente aprender com os erros dos outros é o melhor atalho que você pode ter para você dar certo. Renata, tem um ponto, né? Você sabe que eu sou um especialista em franquia, né? E a pessoa compra franquia... teoricamente, para mitigar seus erros, para ter acesso a know-how. Algo já validado. Já validado, uma marca consolidada. Então, dentro ali da curva das crises, a crise de validação do modelo de negócio, você já passou por ela. Perfeito. E aí, de repente, você vai e entra um franqueado para uma rede de estética, que ele era um superintendente de um grande banco. Ou seja, ele tinha um grande cargo. Só que muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade de desaprender um pouco tudo que ela já sabe, colocar um pouco a sandália da humildade e falar, eu preciso reaprender novos processos para me construir algo novo. Como que é isso? Sentir aquele desconforto saudável, né? Aquele desconforto que faz você se movimentar, né? Acho que as pessoas não estão... O que ela aprendeu aqui não serve para cá, né? Sim. As pessoas não conseguem. Sandálias da humildade. Adorei que você trouxe esse tema. Vou falar mais sobre isso. As sandálias da humildade, elas são tão difíceis das pessoas vestirem. Sabe que uma vez eu ouvi uma pessoa falando o seguinte, a gente estava conversando sobre erros e acertos. Diretoria, empresa consolidada, bacana pra caramba, não vou falar nomes aqui, mas enfim. A pessoa virou para mim e falou assim, várias pessoas na mesa, diretoria, e a gente falou, primeira coisa é a gente aceitar o que não tá legal, e aceitar a nossa vulnerabilidade em alguma coisa que a gente não sabe, que não deu certo, né? Para depois a gente poder melhorar cada vez mais. Claro. Vira uma pessoa, mais alto cargo da mesa, olhou para os 2 lados. Não sei vocês, mas eu não tenho nenhum tipo de problema e não tenho nada que eu preciso corrigir. Porque eu sou a pessoa. Juro, não tô brincando, cara. E aquilo... Eu tive um ataque de riso naquele momento, não consegui me segurar. Na mesa, né? Na mesa, cara, na mesa. Eu, assim, quando eu vi, já tinha soltado, né? Eu olhei pra uma pessoa do meu time, tá?
Mas eu acho que a gente pode levantar e pode ir embora, porque a gente não tem nada para fazer aqui. Sim, sim, né? sim. Todo o trabalho que a gente fez foi uma coisa absolutamente inútil. O que a gente pode ajudar, né? Claro. Só lamento. Porque vocês estão pagando pra gente, no final das contas, e eu não sei como ajudar. Claro. Então, as sandálias da humildade, esse tema é perfeito. Porque eu acho que as pessoas precisam entender. Primeiro, a pessoa precisa estar aberta a feedback. Se ela não estiver aberta para feedback, nada do que a gente fale vai ajudar. Então, nem gasta o dinheiro, nem chama a gente para ajudar, entendeu? Sim. Nem vem para cá. Porque de verdade você está gastando seu dinheiro, seu tempo. Não faz isso. Fica em casa, continua na sua, faz tudo igual. E você vai ter os mesmos resultados. Essa cultura de feedback, de aprendizado, de evolução contínua, acho que o empreendedor costuma lidar melhor com isso porque tem um negócio por trás que tem que funcionar. E a grana no bolso que vai diminuir. Exatamente. Ou talvez o funcionário menos, né? Porque é uma rotina diferente, é um leão diferente que ele tem que matar ali por dia. Mas eu acho muito legal porque a gente tem essa cultura, né? Não só o feedback aqui do evento, que tem um NPS, que tenta entender o que pode ser melhorado, mas a gente aqui, entre a gente, né? O Léo sai aqui, o Léo fala, cara, você acha que eu poderia fazer alguma coisa diferente? Né? A gente pergunta, com o time ali, fala, cara, a gente tá legal. Tá legal esse formato, isso que a gente falou, não tá. Muito, né? Porra, acho que isso é tão. Nós pedimos feedback. Exatamente, isso é tão. Porra. Esse é o nosso dia a dia. E de verdade, assim, quando eu termino uma palestra, e vou falar super real aqui. Quando eu termino uma palestra, que legal, foi super. Todo mundo é o máximo, né? Sim. Quando as pessoas vêm, estão super felizes, animadas. Mas eu adoro quando a pessoa vem e fala assim: mas sabe o que é? Tem um negocinho aqui que você podia ter feito diferente. Ou que não foi tão legal pra mim. Eu adoro isso, porque esse é o tipo de objeção, né? Entenda isso como objeção da venda, por exemplo. E ela mergulhou um pouco mais no assunto. Ela olhou pra você e falou assim: olha, teve um ponto aqui, porque ela prestou tanta atenção no que você estava falando, que ela tá te dando feedback que você tem que absorver. Então eu adoro, se alguém puder falar pra mim, putz, isso aqui não foi legal, isso não entendi direito, pra eu melhorar na próxima. E esse é o único formato que eu tenho pra melhorar nas próximas vezes. Mas eu preciso estar aberto pra isso e eu preciso ter gente que tenha esse olhar. E isso é muito liderança, né? Isso é muito de liderança, empoderando o time, dando a liberdade pro feedback, se expondo também, né? A liderança vulnerável, ela também traz o exemplo de que todos podemos ser também, né? Eu tô lembrado de uma mentoria que tava eu e você, junto com uma equipe, e aí teve um líder, não sei se você tá lembrado disso, que ele falou assim, Renata, falou, eu sou muito bom, mas o meu time é muito ruim. E eu lembro que o nosso feedback foi, cara, o seu time é o seu reflexo. É você. Só uma observação. Só uma observação. Você concorda com isso? Nossa, Renata? total, cara. Verdade. Total. É inacreditável, né? É inacreditável. E é interessante você falando isso, porque a pessoa não consegue se observar. E por isso eu gosto tanto de quando a gente faz mentoria, trabalho em grupo, consultoria, treinamento, eu acho que é fundamental a gente gravar. Porque a gravação, ela te dá um feedback que ninguém vai poder tirar desse tipo de pessoa. Então você pega essa gravação e fala assim, olha, ótimo, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, feedback de você para você mesmo. Você não precisa mostrar para ninguém, mas você tem que fazer isso. Então deixa a pessoa observar e ela não precisa mostrar mesmo, só se ela quiser. Mas isso é uma verdade que dói. E a gente fez uma vez um treinamento, foi maluco aquilo, porque a pessoa falou, não fui eu que fiz, né? O time estava fazendo, o pessoal que estava ali sendo treinado também, deu feedback para essa pessoa. Ela falou de uma forma agressiva e ela falou um negócio assim, nem lembro o que era, mas era um negócio que, tipo, todo mundo, nossa, nada a ver. Viajou. E aí, quando foi o feedback, era sempre em duplas, né? Era pares, roleplays. E aí, a pessoa deu feedback pra ela e falou assim, olha, você falou, eu não falei isso. E já ficou na defensiva, não falei isso, não falei, não, você tá viajando. Aí a gente falou... Só reforçou ainda mais. Vamos fazer o seguinte, DJ, passa a gravação, por favor. Né? Sabe o gol, como é que chama? VAR. Chamou o VAR. Chama o VAR. Vamos passar de novo, VAR. Aí ela pegou, gente, a cara dela
Pena que a gente não gravou a cara dela olhando pra gravação dela. Caramba, eu falei. Ela ficou em choque. E depois, quando a gente terminou, que a gente faz um feedback pra saber das pessoas o que elas acharam, etc. Ela falou, pra mim, Caiu a melhor ficha. parte foi a parte que eu vi, eu mesma falando, que eu nunca percebi que eu falava assim. Nossa. Cara, que legal. Esse é o melhor Já feedback, pagou o cara. meu podcast. Eu vou aplicar isso com o meu time. Já pagou muito o meu legal. aqui. Meu, Mas é é. muito legal. E você sabe que pra gente também. E é interessante, eu brinco assim, eu tava mostrando o TikTok, um viralizado, pros meus filhos, né, que eles acharam o máximo. Nossa, mãe, no TikTok, que legal, né? E aí, meu filho, deixa eu passar de novo. Eu falei, abaixa o som. Aí ele falou, ué, mas é você mesmo. Eu falei, mas eu já ouvi várias vezes. É difícil pra nós, Sim. até a voz, Sim, né, os trejeitos, porque eu consigo ver várias coisas que eu podia ter melhorado. sim. Às vezes são pequenas coisas pra você, né, para quem tá assistindo, mas eu sempre vejo uma coisa que eu posso melhorar. Sim. Então esse feedback verdadeiro, nu e cru que a gente vê de nós mesmos, ele é a melhor coisa pra gente aplicar o feedback real, verdadeiro, se eu quiser mudar. Acho que tem que partir, né? Tem que partir de você. É uma chama interna ali, É uma né? chama interna. Para resolver qualquer problema, primeiro você tem que entender que você tem um problema. Você tem que aceitar que você tem esse problema, você tem que olhar pra ele, é meio que uma terapia, né, Total, cara? total. E aí, terapia tem tudo a ver com isso, né? Eu comecei agora não só a estudar mais sobre personalidade, comecei a estudar sobre enneagrama, neurociências e, finalmente, me dobrei à terapia e achei incrível. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode conhecer os outros. Mas é a vulnerabilidade que você está Conceito da disposto. inteligência emocional. Total, total. Se conhecer. E se você não se conhece, como é que você pode querer ajudar os outros? Sim. De verdade, né? E a empatia tem tudo a ver com isso. Então, como é que eu posso querer ajudar você, não apenas pelo dinheiro? Lógico, a gente não é uma ONG, né? A gente cobra pelo que a gente faz. Mas, de verdade, você precisa, primeiro, querer ajudar a pessoa que está do outro lado, verdadeiramente, né? E para mim isso é vendas. A mais do que o dinheiro. O dinheiro é uma consequência. Sim. Mas eu preciso querer fazer com que você melhore, com que o seu negócio vá melhor. E aí tem que ter tudo a ver, por exemplo, falando de propósito, tem algumas coisas que eu não topo, alguns tipos de negócio ligado à guerra, cigarro, Claro. não topo fazer, porque né, não tem nada a ver com o meu propósito. Concordo. E se o resto, né, do que você olha e fala assim, putz, isso aqui é uma coisa que eu tenho paixão por fazer, por exemplo, qualquer coisa da área de biológicas, que eu venho dessa área, hospital, qualquer coisa que vem dessa área, eu tenho uma paixão gigante, porque eu sei a dificuldade dessas pessoas de olharem para vendas. A gente não aprende isso na faculdade. Sim. Nós não sabemos lidar com isso, Sim. né? Então é uma dificuldade enorme. E eu tenho um carinho gigante por essas pessoas e eu tenho uma empatia enorme. Então isso é uma coisa que me fascina, trabalhar com essas pessoas, por isso que eu falo do Einstein, inclusive. Renata, eu gravei um podcast com o Charles do Bronx, que é meu sócio, né? Campeão mundial do UFC. E ele se tornou agora embaixador do Corinthians. Ele é corintiano roxo. E ele falou que no decorrer da trajetória dele, inúmeros clubes no Brasil queriam ele para garoto propaganda. E ele pegou e falou, cara, eu não consigo. Eu sou apaixonado pelo meu time. Como que eu vou vestir a camisa de outro time? Que é basicamente o que você está falando. Claro. E tem muita gente que se vende por muito pouco e muito fácil. Sim. E quando você vê no meio do caminho, tá completamente Perdido. perdido no seu próprio propósito. Total. Você fala assim, cara, o que eu quero da minha vida? A pessoa não consegue Exatamente. entender, né? Isso é totalmente A verdade. gente Essa vê até. fidelidade, né, Rafa, A gente vê fundamental. até esse Com você. A fidelidade com você. Sim. Contigo mesmo. É isso. lá na agência, Total. por exemplo, a gente fez um trabalho que foi pra gente se testar numa eleição presidencial aqui na América Latina, que a gente elegeu o presidente. Depois a gente foi chamado para todas as eleições. Nunca mais, porque não é o que a gente faz. A gente fez porque foi um desafio, a gente se testou, pagou para ver, para ter uma história bacana para contar. Mas não é o tipo de coisa que a gente quer se meter, não é o tipo de gente que a gente quer lidar, não é o nosso propósito, não quero, Percebe? sabe? Não encaixa, não é o dinheiro. Exatamente. Não é o dinheiro, é um dinheiro que não vale a pena gastar, não vale a pena ganhar. Até porque o Rafa não precisa mais de dinheiro. Vamos combinar também, né? O rei da franquia. Falou o rei da franquia. O homem tá fazendo 157 palestras por mês. Né? Vamos combinar que agora Mas é só esse é o meu propósito, espalhar a palavra, entendeu? Não é? Sensacional. Mas é até engraçado, eu vou contar um negócio, curiosidade pra vocês, porque eu tava viajando quando teve a eleição, e aí um bando de gente veio lá fazer aqueles comentários, você tá aí, você não tá exercendo o seu dever cívico, você não tá votando e tudo. Eu falei, cara, eu tô treinando centenas de empresários
capacitando essa galera que vai gerar impacto, vai mudar a vida deles, vão ganhar mais imposto, vão pagar mais imposto, vão gerar riqueza. Eu tô fazendo muito mais o dever cívico do que você que tá aqui enchendo meu saco fazendo esse comentário. Concorda? Porra, eu tô fazendo um negócio de verdade, você tá querendo que eu vote um ou outro, passei por cima. Concorda? Total. Porque pra mim é muito mais importante fazer aquilo que eu tava fazendo. Total. Naquele momento, era o meu propósito ali. Então acho que faz todo sentido isso. Já estamos no final? Já? Não. Pô, ela fica ali. Ah, Eu já ia engrenar aqui no quiet quitting aqui, da garotada. O próximo. O quê? Mais um? Mais cinco. Gente. Vamos. Não, então Amanda, tem a ver com truco. essa questão de propósito, a gente vê o movimento do quiet quitting, Nossa, né? Assim, as cara. pessoas que estão fazendo o mínimo. Mas eu acho que elas fazem o mínimo porque elas não se encaixaram no que elas estão fazendo, entendeu? Mas aí tem tudo a ver com o que o Léo falou. Qual foi o tipo de contratação dessas pessoas? Sim. Não eram para eles estarem lá para começo de conversa. Por que essas pessoas estão lá? Sim. Né? Então, a contratação é o ponto de partida. Se aí a pessoa fala, mas eu não vou investir no RH, uma grana, isso aqui deixa, isso aqui é só custo. Se você pensar que é só custo, você não percebeu ainda qual é o nível de prejuízo que você pode ter contratando errado pessoas. Total. E aí tem NP coisas, a gente pode falar um outro podcast sobre Sim. sobre isso, mas um pequeno detalhe. Imagina que você... Isso é história real, tá? Era uma vez uma empresa. Era uma vez é bom, né? É uma história mesmo. É uma história, cara. Contratava SDRs baratinhos. Era todo mundo estagiário, baratex. O que mal pode fazer? A gente bota os caras aí, vai no volume. Sim. E tem vários... Isso é um exemplo, acreditem ou não, vida real. Mas existem outros exemplos. Baratex, põe o cara pra dentro, o cara começa a se virar, vai se virando, todo mundo vai se ajudando, vamos que vamos. Beleza. Não pode dar nada errado. Né? E aí os melhores ficam e os piores a gente manda embora. Tudo bem. Estagiário, não gasta nada, aquela coisa. Tem um porém que ninguém se atenta no final das contas, que é o seguinte. Um estagiário que começa a mandar mensagens de e-mail para uma lista, enriquecida ou não, qualquer lista, né? Cold mail, qualquer tipo de e-mail que você queira. Aí a pessoa começa a mandar e-mail. Ele sabe mandar e-mail? Não. Ele tá fazendo do jeito que ele, né, essa pessoa inventou, ou olhou pro cara do lado, lia alguma coisa na internet, comecei a fazer. Qual é o problema? O problema é o seguinte, talvez você não tenha feito essa conta, você que está nos ouvindo agora, talvez não tenha feito essa conta. Mas uma pessoa que manda um e-mail errado, ela é tão prejudicial para o seu negócio que ela pode bloquear um domínio de um possível cliente seu. Você nunca mais vai falar com a sua empresa por causa de erro de uma pessoa, Baratex, que estava no processo, não passou pelo RH, era muito caro, né? E aí eu não treinei, porque essa pessoa tem... No final eu contratei um SDR, contratei um vendedor, fez do jeito que dava, e vamos que vamos. Vaga estava aberta, fechou a vaga. Tinha gente ali, beleza, sobrando. E aí eu não percebo o tamanho do prejuízo que eu posso ter. Porque esse domínio, você não vai mais entrar em contato com esses caras, nunca mais. A partir do momento que ele bloquear. Será que tem alguém pensando nisso, Léo? Me conta. Olha, eu vou falar uma frase aqui agora, todo mundo faz cara de sério, que é uma frase forte. Pera, deixa eu tentar. Momento, lá vem o Léo. Vamos lá. Concentração. Concentra. Renata, baseado nisso que você falou, tem uma frase que eu uso bastante. Não tem nada mais caro que funcionário barato. É isso aí. É de corte, não é? É isso aí. É isso aí. Mas é. Mas muitas vezes a gente coloca pessoas em uma área sensível, porque a área de vendas é uma área sensível da empresa. É a área onde dá escala, é a área onde dá crescimento, é o pulmão, é o coração. E você coloca uma pessoa que não tem o nível de qualidade para falar com o seu cliente, independente da etapa que seja, no e-mail, no SMS, no telefone, seja lá no que for. Não dá o treinamento, não dá o conhecimento básico para ela, e você fala, meu negócio não está dando certo. Sim. Por que não tá dando certo, né? Eu sou uma pessoa, Deus não olha pra mim, né? Aí a pessoa fala assim, sou uma pessoa azarada. Sim. Deixa eu falar mais uma coisa pra você, Léo. Imagina um consultório médico, um médico caríssimo. Pode ser o quê? Um cirurgião, um neurocirurgião? Neurocirurgião. Deve ser caríssimo, né? Graças a Deus nunca precisei. Mas imagina um neurocirurgião que ele tem lá atendente, a pessoa que abre a porta, serve o cafezinho lá na frente, antes da pessoa entrar para fazer qualquer coisa que ela precise. E aí ninguém deu treinamento para essa pessoa. Essa pessoa vai atender de qualquer jeito, também, história real, vida real, isso aconteceu.
não era neurocirurgião, mas era uma especialidade médica. Ok. E aí você chega, a pessoa, você abre a porta, o edifício, ele é todo automatizado. Uhum. Mas não funciona nada automatizado. Na hora que você chega, a secretária, a clínica é linda, maravilhosa. Só que aí a pessoa que está no balcão, ela nem levanta o olho para ver você abrindo a porta. Aí você entra. Oi, tudo bom? Eu vim ser atendida, né, por esse médico. Tudo bem, só esperar. Aí você senta, né, espera, porque afinal... E aí você se vira com as coisas que tem ali. E aí quando você entra numa consulta, o médico vira para você e fala assim, olha só que interessante, eu não sabia que você estava aqui, você não sabia que eu estava aqui, que eu estava sem ninguém, eu estava esperando você entrar ou ser anunciada. E o cronômetro tá rodando. E aquele cara custa muito caro, né? Essa pessoa teve treinamento? Essa pessoa é muito barata, né? Baratex, botei lá na frente, contratei barato, né? Baratex é bom. E aí, o ciclo se perpetua. Aí, quando você vai falar com a pessoa pro WhatsApp, caso real, a pessoa responde para você tudo em letras garrafais. Ela tá gritando com você no WhatsApp. Mas isso me incomodou de um tanto, gente. Mas de um tanto, que eu falei para essa médica, eu falei para ela o que estava acontecendo. Isso foi uma coisa, assim, ela já sabia de algumas coisas, e eu troquei com ela, começou a ficar apavorada, e ela contratou uma consultoria especializada para poder ajudar a equipe dela, e obviamente essa equipe foi mandada embora, né? Porque no final das contas... E todos os pontos de contato representam a instituição, o nível de serviço. Claro. Né? E quanto mais o seu cliente traz de dinheiro para você, mais você ainda tem que pensar na experiência desse cliente. Né? E não jogar qualquer um para atender de qualquer jeito, e tudo bem, vamos que vamos. E é isso aí. É um negócio inacreditável. Né? Eu hoje apenas olho para cliente, eu olho para todos os processos de todas as coisas que eu compro. Então, se eu vou num restaurante, se eu vou numa clínica, se eu vou no estacionamento, como é que o cara me recebe? Pois não, senhora, bom dia. Sim. Nesse edifício, que era tudo automatizado, você acha que o cara que estava no estacionamento pegou o meu carro e foi estacionar? Pode estacionar lá. Tipo, se vira. Início, meio e fim. É processo ruim, né? Impressionante. E aí não adianta nada ter o posicionamento dele lá no Castelo de Cristal, o médico lá em cima, se toda a cadeia em volta. Por que eu tô perdendo cliente, né? Sim. Nossa, eu não tô entendendo. Por que a expansão não acontece? Eu tenho um case para falar para vocês aqui que aconteceu comigo semana passada. Mas o pessoal já tá bravo. É o case final. Calma, pessoal. Cara, eu fui num restaurante e eu juro para vocês, eu sentei e aí eu devo ter ficado uns 15 minutos para ser atendido. 15. Nossa Senhora. E aí eu peguei e falei, tá cheio, ok, né? Vou esperar, eu sou um bom cliente. Até que eu tenho um bom atendimento. Sim. E aí, chegou o cardápio, eu escolhi, e aí no meio do caminho eu peguei e falei assim, nossa, mas que demora pra chegar, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, cara, foi uns 15 minutos pra chegar a bebida, um refrigerante. Meu Deus. E aí eu peguei e falei assim, nossa, tá demorando bastante. Eu acho que eu já vou pedir a sobremesa, olha só. O cliente pedia a sobremesa para se antecipar antes de chegar. E ele pegou e falou, nós temos uma ação aqui, que se você fizer uma votação no Google em 5 estrelas para o nosso restaurante, a sobremesa é de graça. Agora veja só, a empresa pedindo uma votação 5 estrelas no Google e se auto-sabotando internamente, como se fosse um processo de colocar uma tapa nos olhos de tudo que está acontecendo dentro da empresa. Abre parênteses. E aí maquiando essa falha com a sobremesa 5 estrelas. Abre parênteses. O cara falou, ele te deu uma ideia. Deixa aí no Google meter a boca nesses Exatamente. Foi o que eu falei pra ele. Você acha que eu vou me vender por uma sobremesa? Exatamente. Nossa, não é possível. Tá vendo? É inacreditável. E deve ser um restaurante bom. Ótimo. Não é assim que você vai avaliar o restaurante. Não é assim que você vai avaliar o restaurante. Vamos com o Rafa, vamos com o Rafa. Nossa, que conversa gostosa. Ai, muito Pena bom. que tá acabando. Mas antes de acabar, antes de você deixar as últimas palavras, e o Rafa também, queria deixar um recadinho pro pessoal. Olha só, esse ano ainda nós vamos ter mais 3 dias de imersão do Sales Club, a maior imersão de gestão comercial do Brasil, e vai ter feras como o Thiago Concer, esse monstro aqui, o rei dos testes, né, Rafa? O rei do franchise aqui. Fábio Oliveira para falar sobre máquina de vendas, Malavota para falar sobre sistemas de treinamento em vendas, nosso CEO, Motinha,
Vamos lá, vamos participar, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai construir junto com vocês uma máquina de vendas. E aí, Sim. vamos para as considerações finais? Só mais uma pessoa que você esqueceu. Vocês acabaram de me convidar para participar desse último. Olha só, e quem for na Vai próxima... ter. Quem for na Vai ter. próxima, Vai ter Renata dia 9. Centurion. Vou estar junto com vocês. Vou botar um pouquinho de mulher aqui, né, gente? Sim. E aí, Renata? Adoro estar com vocês. Considerações finais. Cara, só não deixa a gente evoluir no nosso Estamos começando agora. Coisa. Agora que tá esquentando. Não, brincadeira. Sempre é muito bom estar com vocês e a gente começa a esquentar e começa a contar várias coisas, né? Tem Sim. tantos causos que a gente Sim, pode trocar sim. no dia a dia. E eu acho que é isso. É sobre a gente trazer isso muitas vezes para as pessoas que estão nos ouvindo ali. E a pessoa fala, meu Deus, que negócio parecido acontecendo aqui, você né? sabe que você é nossa influencer no TikTok, né? Você tá sabendo Eu disso, descobri né? isso. Né, Eu Rafa? descobri isso, A gente Rafa. vai botar esses cortes aqui. Depois vai ter mais um viral lá, vai ter mais um viral. Mas eu adoro, eu me divirto, é um prazer participar com vocês de novo, A gente né? agradece. É muito legal. A gente agradece. A gente tenta não rir bastante, porque a gente ri antes, aí a gente faz um monte de piada, faz gracinha, etc. Mas eu adoro, isso aqui pra mim é oxigênio. Muito Eu bom. adoro fazer isso. Bom demais. Obrigado, Rê. Obrigada pelo convite. Boa, mais uma, Renatinha. Queridos, valeu, Beijo grande, Rê. beijo. Sempre um prazer e te espero agora nos palcos aqui do Seu Vambora, Estúdio. bora. Tchau, gente. Bora. Valeu, gente. Até a próxima aí. Até.